Olá, você tem se sentido entediado ultimamente? Meu nome é Adair de Menezes Júnior, eu sou psicólogo, doutor em saúde, e nós estamos nesse canal, nesse segundo bloco de vídeos, trabalhando a relação entre as emoções negativas e o desenvolvimento pessoal e espiritual. Para trabalhar essas emoções negativas, eu optei por usar a escala do David Hawkins, que atribuiu a cada emoção ou sentimento uma determinada frequência em Hertz. Então, nós estamos seguindo aqui a sequência proposta por ele na direção das emoções que vão piorando. Por isso, anteriormente, nós trabalhamos aqui a raiva, depois nós trabalhamos aí o desejo associado a compulsões, nós vimos depois o medo e, por fim, nós trabalhamos a tristeza. Dentro desse esquema de frequências, se a raiva tem 150 Hz, o desejo compulsivo 125 Hz, o medo tem 100 Hz e a tristeza 75, nós estamos vendo aqui um abaixamento dessas frequências e nós vamos chegar agora à apatia, que tem apenas 50 Hz. Ou seja, nós estamos vendo aqui um embotamento, né, da consciência à medida em que ela vai abaixando a sua frequência emocional. Quando nós falamos em apatia, eu estou falando aquilo que nós podemos chamar comumente de tédio, de falta de interesse ou de motivação pela vida. Quando nós buscamos a origem dessa palavra apatia, ela vem de pathos, em grego, que tem o significado de paixão. Então, o indivíduo apático é aquele indivíduo que está sem paixão, sem interesse, sem motivação para fazer as coisas. E é importante que a gente diferencie a apatia da depressão, porque na depressão a pessoa está sentindo alguma coisa. Ela sente uma tristeza, ela sente uma culpa, ela sente um fracasso que aconteceu há algum tempo. E o indivíduo apático, ele não sente nada, é como se ele estivesse vegetando, emocionalmente falando. Nesse sentido, quando nós falamos em apatia, a gente pode pensar assim, o que leva uma pessoa a essa condição de apatia? Nós podemos pensar em três causas. Uma primeira causa pode ser porque uma pessoa nunca precisou querer alguma coisa. A gente pode falar, por exemplo, de crianças ou adolescentes que sempre tiveram tudo o que queriam na vida. Eles não precisaram se esforçar para ter alguma coisa, porque as coisas vinham até as mãos dele. Isso acontece com aquelas pessoas também que se acomodaram naquilo que é chamado de zona de conforto e vão tocando a vida rotineiramente. A vida sem grandes desafios, sem grandes emoções, ela se torna apática. Então, nessa condição da apatia, a pessoa apenas segue a vida, sem querer nada, sem recusar nada. Vai como se fosse vegetando. Uma segunda causa dessa condição de apatia pode ser pelo fato da pessoa ter desejado muito alguma coisa, ter se esforçado muito para ter alguma coisa ou condição, ou seja o que for, e não ter conseguido isso. Então ela se frustrou, ela se decepcionou. Isso acontece naquela condição que Martin Seligman fala de desamparo aprendido. Ou seja, quando uma pessoa tenta uma coisa e não consegue, tenta de outra forma e não consegue, tenta de outra forma e não consegue também, ela pode cair nessa condição de se sentir desamparado.
E esse é o conceito que esse autor fala. O desamparo, ele pode ser aprendido por sucessivas experiências de fracasso. É uma condição muito difícil porque faz com que a pessoa também desista de querer as coisas. E uma terceira condição que pode trazer esse sentimento de apatia ou tédio é quando a pessoa já realizou aqueles objetivos que ela gostaria de ter realizado, já conseguiu o trabalho que queria, já conseguiu a família que queria, os filhos que queria, e de repente a pessoa não quer mais nada, porque já quis tudo aquilo que deveria querer. Isso é o que pode acontecer, talvez com aquele aposentado, né, que já trabalhou o tanto que ele deveria ter trabalhado. Pode acontecer com aquela mãe que viu os filhos crescerem e saírem de casa, que é chamado de síndrome do ninho vazio, ou qualquer condição em que a pessoa já sente que fez o que deveria ter feito e não se propõe a fazer mais. Quando nós falamos nessa condição de apatia, o grande problema disso é que a pessoa deixa de avançar no sentido da vida pessoal e da vida espiritual, porque a pessoa não está produzindo nada que seja útil nem para ela e nem para os outros. E essa é uma condição de baixa motivação, é uma condição que deixa a pessoa vulnerável a uma condição depressiva, deixa a pessoa vulnerável a alguns adoecimentos. Então nós percebemos muitas vezes como essa pessoa que caiu nessa condição de apatia, ela fica muito sensível para aquelas pequenas ocorrências que podem acontecer no corpo. Muitas vezes serão aquelas pessoas que nós chamamos de hipocondríacas, né? Que ficam com mania de doença. Sempre vão achar que um batimento mais acelerado do coração, uma dorzinha no estômago já pode ser um adoecimento grave. Como é aquela pessoa também que pode ficar muito vulnerável às pequenas, médias e grandes calamidades que podem acontecer na nossa vida urbana ou mesmo rural. As pessoas podem ficar muito impressionadas com essas tragédias, né, a ponto de sofrer muito uma estimulação externa, justamente porque falta dentro delas uma estimulação pessoal que venha dessa motivação pessoal, por elas estarem, nesse sentido, anestesiadas diante da vida. Então, o que nós podemos fazer em relação a uma pessoa que estiver nessa situação, sendo você ou uma pessoa que você conheça? Primeira coisa é perceber o mal-estar que a pessoa fica vulnerável nessa condição. O mal-estar, tanto em relação ao seu próprio corpo, porque em qualquer momento pode ser sinalizada uma doença, ou um mal-estar mesmo que vem dessas más notícias que podem vir de fora a qualquer momento. Num segundo momento, é importante que a pessoa focalize em algum objetivo que seja importante ou agradável para ela. Alguma coisa que a faça querer fazer coisas. Se não for por um trabalho obrigatório, que seja por uma ação social, que seja um esporte, que seja uma viagem que tenha um significado mais especial do que apenas ir conhecer lugares diferentes. Ou seja, precisamos sempre ter um objetivo que nos motive para seguir em frente. Quando você ouve dizer que o importante é viver o presente, é importante viver o presente, mas tendo uma perspectiva de futuro, porque senão você vai ficar rodando em torno desse presente, que é aquele espaço que existe entre o almoço e o jantar. E, finalmente, é importante que quando você escolher alguma coisa para você se dedicar,
que tenham um significado importante para você e para as pessoas à sua volta, que tragam um desenvolvimento para você e uma contribuição para as pessoas que puderem estar à sua volta. Eu quero dizer com isso que, embora a apatia não seja uma condição grave, aparentemente, mas ela esmorece uma pessoa, ela torna uma pessoa desmotivada para seguir a vida. Enquanto a vida, existe a oportunidade de crescimento pessoal para si mesmo e para os outros. Proximamente nós vamos conversar sobre as últimas 2 condições propostas pelo David Hawkins. Até lá!